Estamos trabalhando com o tema Sonhe e ganharás o mundo. E quando você lembra de um sonho, não tem como não lembrar de José. O pastor Sueli ministrou no domingo, falou sobre José, e eu quero continuar falando sobre José, mais algumas lições para nós sobre José, porque José nos remete a uma pessoa que teve sonhos de Deus, e ele viveu e conquistou, e ele fez tudo, o possível e o impossível para viver esses sonhos. E nós temos que tomar como lições, como aprendizados, as ações que José teve, as aflições que ele passou, para que nós venhamos poder viver os nossos sonhos. Quem quer viver os seus sonhos aqui, diga amém. Abra por favor a Bíblia, em Gênesis 37, no versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Israel amava José mais que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava a mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Amém? Quem tem um sonho? Você tem um sonho? Quero que você pense no seu sonho. Dou 5 segundos para você pensar no seu sonho. Tá. Agora esquece esse sonho. Agora eu estou falando de outro sonho. Sabe aquele sonho que alguém pergunta para você: você tem um sonho? Aí você fala assim: tenho um sonho, comprar minha casa própria, comprar o meu carro. Eu tenho um sonho de abrir minha empresa. Mas sabe aquele sonho, e é desse sonho que eu estou falando. Que você fala esse sonho para a pessoa, pergunta assim: mas é esse mesmo o teu sonho? E aí você vai dizer para ela, você dá um suspiro bem fundo e fala assim: puxa vida, se eu for falar realmente do meu sonho, você tem meia hora para me ouvir? Eu garanto que você pegando isso, o sonho que você pensou primeiro não é o mesmo sonho que você pensou em segundo. Porque um sonho de verdade, ele arranca suspiros do nosso coração. Um sonho de verdade, que é realmente um sonho, muitas vezes inalcançável, nós não temos muitas vezes coragem de falá-lo. Porque ele é tão impossível. Ele é tão difícil de acontecer. Precisa se transformar tantas coisas, estruturas, ambientes, serem mudados, para que você pudesse viver o teu sonho. E é exatamente esse sonho que José teve. Não é o sonho que ele contava para os irmãos: meus irmãos, eu tive um sonho, que eu tinha comprado 5 camelos, eu tinha tido a minha lavoura pequenininha. Não. Era um sonho do tamanho do Deus dele, que mudaria estruturas, mudaria ambientes. Você está disposto a viver esse sonho? E algo que nós temos em comum com José, é que José tinha um sonho de Deus. Você entende que você tem um sonho de Deus para a sua vida? Quem entende, diga amém. Sabe qual é esse sonho que nós temos em comum com José, que é um sonho de Deus? Conquistar Ponta Grossa para Jesus. Eu acho que só as duas pastoras ouviram só. Nem você, pastor Jonathan. Não vem teu gritinho aí, pastor Jonathan. Você entende que você tem um sonho de Deus para a sua vida? Quer ganhar Ponta Grossa para Jesus? O que nós temos que entender é que Deus tem esse sonho e
introduziu nisso. E a questão é, você vai viver esse sonho, você vai desistir dele, ou você vai ficar olhando outros viverem? Os irmãos de José estavam ali, poderiam ser participantes, estar introduzidos naquilo, mas eles decidiram não fazer parte. E nós temos esse sonho em comum. Não somente aquele sonho que arranca suspiro do nosso coração, arranca assim sorrisos, mas nós temos também esse sonho de Deus. Mas esse sonho de Deus, ele muda a nossa realidade e nos prepara para vivê-lo. José era o filho amado, talvez mimado. E para José viver esse sonho, ele precisou ser transformado, ele precisou ser mudado. Ele se tornou desprezado, abandonado, porque um sonho, ele muda a nossa realidade. Você entende isso? Que um sonho, ele muda a nossa realidade? Eu lembro bem, algo assim que mudou a minha realidade. Eu lembro que eu estava já na igreja há muitos anos, há 12 anos que eu estava na igreja. Eu estava lá trabalhando, todo lá na oficina do meu pai, aceleradão, eu recebo uma ligação do pastor Mauro. Você pode vir aqui, eu preciso falar com você. Eu falei assim, mas tem que ser agora? Não, preciso agora, você e a Adri, agora. Eu falei, meu Deus, lá vai eu de botina, com a roupa suja de graxa, com as mãos daquele jeito, acho que meu olho não era olheira, não era graxa que tinha ali também, de tanto trabalhar, e eu saí correndo tudo. E ele faz uma pergunta, que só Deus sabia, que eu fazia uma afirmação e dizia assim, olha, eu sonho em ser pastor, mas eu não quero trabalhar na igreja não, quero continuar trabalhando aqui com meu pai, ajudando meu pai aqui, e cuidando das coisas dele, está aqui, mas era só eu e Deus que sabia. E ele pergunta assim para mim, você está disposto a deixar o seu pai para viver o chamado de Deus para a sua vida? Só eu e Deus sabíamos. E aquele sonho mudou a minha realidade. E ele perguntou, quanto tempo você precisa? Eu falei, pastor, me dá só 30 dias para eu colocar alguém no meu lugar. Ele falou assim, uau, eu precisei de 6 meses para organizar tudo. Você está pedindo só 30 dias? 30 dias. Porque eu tinha convicção que era um sonho de Deus para a minha vida. Você entende que Deus tem um sonho dele para você viver? E quando esse sonho vier, ele vai mudar a nossa estrutura, ele vai mudar quem nós somos, e não que nós estejamos preparados para vivê-lo, mas ele irá nos transformar, ele mudará a nossa realidade, ele irá nos preparar para isso. Quando Moisés é chamado para libertar o povo que estava lá aprisionado, Moisés era velho, era gago, pastor de ovelha. Ele estava pronto para isso? Não, não estava pronto. Mas o Senhor o preparou. Colocou à sua disposição tudo o que era possível para que ele vivesse esse sonho. Quando Davi foi chamado a rei de toda Israel, ele estava preparado para isso? Não estava, ele era apenas pastor de ovelhas. Ele estava apenas ali cuidando das ovelhas do seu pai. Paulo, quando Deus dá para ele um sonho, uma visão, ele de perseguidor da igreja, se tornando apóstolo de Cristo, tudo foi transformado, e nós temos que entender que os sonhos de Deus, eles mudam a nossa realidade, eles nos transformam e nos preparam para viver esse sonho. Você está preparado para esse sonho? Quem está entendendo até agora, diga amém. Deus vai preparar e vai mudar a sua estrutura. Mas o que acontece a respeito desses sonhos? Tanto os sonhos de Deus para a nossa vida, quanto os nossos próprios sonhos. O porquê muitas vezes, e é sobre isso que eu quero falar, você já entendeu que você tem um sonho de Deus, e você já trouxe à memória o teu sonho. O que nos fazem não viver este sonho? O que nos faz com que isso não aconteça? Primeiro que eu coloquei aqui, que muitos desistem do seu sonho, porque não o querem vivê-lo. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha, os seus pintos debaixo das suas asas, e não quisestes.
Deus quis, mas eles não quiseram. A minha pergunta a respeito do teu sonho: o que você tem feito em relação ao seu sonho? Muitas vezes olhamos para as dificuldades, para as afrontas, para o quanto é difícil esse sonho realizar, e nós passamos uma vida inteira com esse sonho guardado dentro da caixinha, e nós não fazemos nada para vivê-lo. O cemitério é o lugar onde se depositam os maiores sonhos, os maiores médicos, os maiores advogados, engenheiros, os maiores estão lá por quê? Talvez guardaram o seu sonho, e seu sonho era tão grande, que não tiveram tempo de vivê-lo. Você quer viver o teu sonho? O que uma pessoa quer viver o seu sonho? E o que você tem feito em relação a ele? O que você tem feito para viver esse sonho? Ou você continua sonhando, desistiu de sonhar? E se você fez isso, talvez você não queira realmente viver esse sonho. E a Bíblia diz que aquilo que você ligar aqui na terra está ligado aonde? E aquilo que você desligar aqui na terra está desligado aonde? Isso fala também dos seus sonhos. E hoje é dia de voltar a sonhar, amém? A voltar a sonhar grandes sonhos, a voltar a querer viver esses sonhos, não desisti-los. Pastor, mas o meu sonho é grande demais. Ele é maior do que o Deus que você serve? Não é. Então continue sonhando, volte a sonhar. Segundo ponto, por que nós desistimos dos nossos sonhos? E nós vemos o primeiro na vida de José, que José quis viver o seu sonho. Ele enfrentou os seus irmãos, ele abriu o sonho para os seus irmãos, e em todo o tempo, todo o processo, ele deu sequência, querendo viver aquele sonho. E o segundo ponto, por que nós desistimos dos nossos sonhos? Nós desistimos pelas fortes oposições. Gênesis 37, no versículo 18, diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vindo, pois, agora, e matemo-no, e lancemo-no numa dessas covas, e diremos que uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Nós temos que entender que se nós temos sonhos, sempre haverá oposições. E quando esses sonhos vierem, nós precisamos reagir como alguém que realmente quer viver esses sonhos. E se nós, algo que nós não falamos muito é a respeito da inveja cristã. Sabia que existe essa inveja? Quando nós falamos, quantas vezes falamos para as pessoas dos nossos sonhos, as pessoas dizem: não, é muito difícil, eu se fosse você, parava de ser sonhador, eu se fosse você, desistia, é muito grande para você. Se olhasse aonde nós começamos a nossa vida e onde nós estamos hoje, veremos que nós já demos esse salto que era tão grande. Se Ana e Penina, se Penina não tivesse provocado Ana, não tivesse talvez tido inveja dela, ela teria o seu filho? A Bíblia fala que Jesus foi entregue a Pilatos, por quê? Por causa da inveja dos judeus. Atos 5 fala que os discípulos, curando, eles foram presos por causa da inveja dos saduceus. Paulo, da mesma forma, diz que ele era apedrejado por causa da inveja do seu próprio povo. Nós temos que entender isso, e nós não podemos deixar com que as oposições façam que nós venhamos parar de viver os nossos sonhos. Eu estava até compartilhando com os pastores essa palavra, e eu fiquei imaginando, quando o pastor Nelson estava lá na igrejinha, na rua Rio de Janeiro, e quando falaram, ele falou assim: olha, vamos pro cinema. Não, eu fico imaginando outra cena. Eu lembro que ele contou que ele teve uma visão, que ele estava no trator, e no trator ele teve a visão da lavoura, e a lavoura não era uma lavoura para colher, eram muitas pessoas, e o campo estava pronto para colher. Ele já contou para alguém aqui essa visão de vocês ou não? Pastor Sueli com certeza sabe lá, mais gente. Aí ele, filho de dono de fazenda, agricultor,
Certamente alguém falou, mas você é um sonhador, pare com isso, cuida aí das coisas do seu pai, cuida da sua lavoura, e se ele tivesse dado ouvido às oposições, nós não estaríamos aqui hoje, a maioria de nós. Aí, quando você pega ele saindo lá da rua Rio de Janeiro, indo para o cinema, talvez as pessoas dissessem, nossa, mas o que você vai fazer no cinema? Agora vai tirar a igreja daqui e vai levar para o cinema. Mas ele tinha uma visão e um sonho de Deus. Quem tem uma visão e um sonho de Deus aqui, diga amém. E graças a Deus por isso, ele saiu lá do cinema e foi lá para a ICP. Lá na ICP, alguém provavelmente disse para ele, mas você é doido, olha aqui, como que você vai encher este lugar? Mas ele tinha uma visão e um sonho, e eu fico imaginando, porque eu vivi isso, dele pedir para a rede de jovens, será que a rede de jovens pode sair para fora da igreja e assistir para o lado de fora da janela? E ele colocava Rabone tudo lá de fora da janela, e nós assistindo lá de fora, porque não tinha gente, não tinha local para colocar pessoas. Sem contar que 2 horas antes tinha tido um culto, e que tinha dado aquela confusão, emburração para tomar lugar, e sai um povo e entra outro povo, e povo para o lado de fora. Mas ele sonhou com o CCA, e nós estamos aqui. Vou falar para você, e nós estamos aqui. E esse lugar que está aí vazio, ainda está reservado para a sua família, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu tio, para os seus familiares, para os seus amigos. E agora nós temos um pastor que está à frente, que o casal que é mais sonhador ainda, e eles querem comprar, eles querem aumentar, eles querem ampliar, porque eles já estão vendo os sonhos de Deus se concretizar, e eles sabem que os sonhos e as promessas de Deus são de conquistar 10% dessa cidade. A minha pergunta, você vai ficar olhando ou vai fazer parte disso? Quantas promessas existem de avivamento, e as pessoas ficam olhando para pequenas situações, pequenas coisas. Quantas promessas de prosperidade existem sobre essa igreja, e você acha que essa prosperidade vai vir por onde? Deus vai abençoar você que é fiel, Deus vai multiplicar a tua sementeira, vai te dar tanto que você vai abençoar cada vez mais, e nós vamos conquistar por causa dessas promessas. Então deixe as oposições de lado, deixe as situações de lado, e continue derrubando oposições que estão se levantando contra os sonhos de Deus na sua vida, contra os seus sonhos. Quem está entendendo agora, diga amém. E algo assim que me inquietou a respeito disso, está lá em Gênesis capítulo 26, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas fala a respeito de Isaac. Isaac ele queria ali voltar a usar os poços que eram do seu pai. E o que a Bíblia diz? Que quando ele cavava os poços, iam lá e entulhavam os poços. Ele ia lá e desentulhava os mesmos poços e colocava os mesmos nomes. Talvez tenha sonhos aqui, e isso eu acredito que é real, porque o Senhor trouxe muito claro ao meu coração. Existem sonhos aqui que estão cheios de entulho. E hoje é manhã de desentulhar esses sonhos. E quando o Senhor nos lembra de Isaac, e Ele fala que é para você ressuscitar aqueles sonhos. Que é tempo de começar a viver novamente aqueles sonhos. E é tempo de colocar os mesmos nomes naqueles sonhos. Assim como ele desentulhava e colocava os mesmos nomes, é tempo de você voltar a sonhar e fazer aquilo que você fazia no princípio. Talvez sonhos de ministério, talvez sonhos de uma conquista financeira tão grande que você deixou de lado e foi entulhado por tantas situações. É hora de você desentulhar tudo isso e voltar a viver esses sonhos. E colocar os mesmos nomes fala de voltar às mesmas práticas. Projetos de prosperidade, célula. Quantas pessoas desanimaram, talvez com a sua célula, por decepção. Decepção com o discípulo, decepção com pessoa, mas é tempo de desentulhar isso e voltar a viver sonhos ministeriais. Deus quer usar a sua vida, amém? Deus quer que você volte a sonhar, que você desentulhe esses sonhos, e Deus tem uma palavra a respeito disso que se chama perseverança.
José só viveu esse sonho porque ele foi perseverante. Apocalipse fala que aqueles que perseverarem, foram perseverantes, comerão da árvore do fruto da vida. Aqueles que perseverarem, Deus colocará uma coroa sobre nós. Perseverança. Sonhe e ganharás o mundo, é tempo de perseverar. Há uns 15 anos atrás, eu sei que eu ganhava muitos jovens e vivia uma fase no início ali que não sabia o que fazia com tanta gente. Aí veio uma grande enxurrada e levou embora assim meus discípulos assim, de uma forma que nem eu sabia explicar. E eu voltei a fazer aquilo que eu fazia no início, voltei a lutar, e um dia eu chamei o pastor Rodrigo, e eu tenho certeza que ele lembra desse dia, e eu falei: pastor, eu já fiz tudo o que eu fazia. Eu fiz as mesmas práticas do princípio. E ele falou para mim assim: Sandrão, só persevere. Só persevere. Ele não me deu uma receita, ele não me deu um método, não me disse, não quis me dar muitos conselhos. Ele falou assim: persevere. E debaixo dessa perseverança, nós fomos novamente crescendo, crescendo, crescendo. E quando houve a transição, nós estávamos com uma nação tão grande. Tão grande. Resultado de perseverança. Persevere vivendo os seus sonhos. Persevere buscando os seus sonhos. Não deixe ali os impedimentos, porque nem tudo, nunca será tudo tão fácil. Não desista, porque fique imaginando, o que deu problema com José? Foi uma túnica. Imagine se José entende assim: olha, é tanta oposição por causa de uma túnica. Pega aqui a túnica, pode pegar para vocês, cada um dos irmãos pega um pedaço, a partir de agora, eu não quero mais uma túnica, eu vou deixar tudo de lado. Se ele tivesse feito isso, ele não teria sido ninguém, ele não teria conquistado nada, ele não teria entendido que ele fazia parte de um grande sonho. Que sonho que é esse? Um sonho de Deus. Deus deu um sonho para Abraão, que ele queria ser pai de multidões. Começa lá em Abraão e vem, José faz parte de uma grande nação que estava sendo introduzida no Egito, para que depois de muito tempo aquele povo se tornasse a grande nação de uma promessa de Deus. Ele não desistiu, ele foi perseverante e ele pôde viver esses sonhos. Repita comigo: perseverança. Seja perseverante. Nós temos que entender isso, precisamos ser perseverantes. E o terceiro ponto que eu coloquei, o porquê nós desistimos dos nossos sonhos. Porque a caminhada em direção ao nosso sonho nunca será fácil. Deus deu um sonho para José. Nem falou que ele seria governador. Deu um sonho para ele. Não mostrou aquele poço que ele foi jogado. Não mostrou que ele seria vendido pelos seus irmãos, que ele seria rejeitado por eles, que ele ia por cárcere, que ele ia lá para a casa do Potifar, que ele seria lá tentado pela mulher do Potifar. Mas ele continuou confiando em Deus, que Deus tinha um sonho para ele. Mas eu digo que a caminhada em direção ao seu sonho nunca será fácil. Mas nós temos que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, e Deus fez o impossível por José, para que José vivesse aquele sonho. Gênesis 37, 25 fala isso. Depois assentaram-se a comer, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá se o matarmos o nosso irmão? Escondamos o seu sangue. Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianistas tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. O processo não foi fácil. E nós ficamos olhando para ambientes e cenários. Se José tivesse olhado para aquele ambiente e cenário e visto assim: o Senhor me deu um sonho e de repente eu estava na cova. O Senhor me deu um sonho e estou sendo vendido como escravo.
E nós precisamos ficar muitas vezes olhando para cenários para entender que Deus está no controle das coisas, que o nosso sonho ainda continua de pé. Se nós pegássemos a mulher do fluxo de sangue, qual era o cenário daquela mulher? Improvável. Há quantos anos aquela mulher estava com hemorragia? Mas ela não olhou para aquilo. Ela não olhou para o cenário, ela olhou para o seu sonho, que era ser curada. Se nós olhássemos para Lázaro, qual era o cenário de Lázaro? Morte, podridão. Não, mas é que Lázaro ouviu a voz de Jesus. Não, Lázaro não ouviu, porque seu ouvido já estava morto. Já estava se deteriorando, porque não tem a ver com aquilo que Lázaro ouviu, tem a ver com aquilo que Jesus diz a meu e a seu respeito. E eu digo para você que Ele tem sonhos na sua vida, amém? Quem entende que Deus tem sonhos na sua vida, diga amém com vontade, meus irmãos. Deus tem sonhos na sua vida. Quando Davi, ele é ungido rei, e ele entende que Deus tinha um sonho sobre ele, colocar ele como rei, existia um outro rei no trono. E aí ele vai diante da guerra, e qual era o cenário que Davi viu? Davi viu um cenário que um gigante afrontava todo o exército do Deus vivo. Mas se Davi olhasse somente para o cenário, ele voltaria para trás, se esconderia como todo exército. Mas ele ouviu aquilo que o Senhor falou a seu respeito. E ele olhou para aquele gigante, e algo que ele falou para aquele gigante, ele falou: quem é esse incircunciso? Sabe o que é incircuncisão? Eram pessoas que não tinham aliança com Deus. Quem é esse que não tem aliança com Deus, que está afrontando o povo que tem aliança com o Senhor? Ele olhava para o gigante, para aquilo que ele não tinha, e olhava para ele, para aquilo que ele tinha. Quem entendeu isso, diga amém. É isso que nós temos que entender. Que Deus tem uma aliança com o seu povo, que Deus tem sonhos para a nossa vida, e quando nós vemos aqui, que Deus dá um tema como esse, sonhe e ganharás o mundo. Eu vi um testemunho aqui quinta-feira, há quantos anos, aquele casal tentando comprar sua casa própria, tentando, em 2 semanas do mês que diz que sonhe e ganharás o mundo, ela está com o contrato assinado e com a sua casa própria, duplamente abençoada. Nós temos que olhar para isso e olhar a respeito daquilo que Deus fala a nosso respeito, porque eu falo para você, ninguém entrou na Bíblia ou foi citado na Bíblia porque Deus achou bonitinho e falou: vou colocar aqui. Mas Deus tinha um propósito. Aquela pessoa passou por um processo, e aquele processo levou ela a viver os sonhos de Deus, por isso ela estava lá. Todo sonho, para nós vivermos o nosso sonho, existe um processo. Eu ouvi de um grande sábio, que um sonho sem ação é somente um sonho. Você tem andado com pessoas sábias assim ou não? Eu tenho andado, meu pastor falou isso para nós, quinta-feira na célula. Uma preciosidade como essa. Um sonho sem ação é somente um sonho. Então está na hora de você ter ação, começar a desentulhar os poços onde estão enterrados os teus sonhos e se preparar para viver. Que esse é um ano que nós seremos duplamente abençoados. Você tem fé para isso? Tem sonhos sendo desentulhados nessa manhã? E o que eu queria deixar aqui por último, é que os sonhos, eles nos tiram da nossa zona de conforto. Está preparado para isso? Para que o sonho de Deus tire você da zona de conforto? E nós existimos por isso. João 12, 42, 43 diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles não seguiam Jesus, porque isso tirariam eles da zona de conforto. E quantas pessoas têm sonhos e não querem viver esses sonhos, porque estão acomodados a uma vida de zona de conforto. Não, está bom assim, está bom desse jeitinho.
Não está bom desse jeitinho. O jeito de Deus é muito melhor, os sonhos de Deus são muito maiores. A Bíblia fala que ainda não penetrou no nosso coração, ainda não desceu no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os sonhos de Deus são muito maiores que os seus. Mas está na hora de você sair da sua zona de conforto, de você dar um passo em direção a isso. Olha o que diz, porque o dia que você viver esse sonho, o dia que você estiver lá vivendo a promessa, você vai poder olhar e falar como José. Gênesis 45, versículo 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus esteve no controle da vida de José o tempo todo. E lá no final, quando ele viveu aquela promessa, ele pôde olhar para trás e ver que Deus esteve lá na cova, Deus esteve enquanto ele era escravo, Deus esteve lá na casa do Potifar em todo o tempo, Deus esteve fazendo o impossível para que ele vivesse os seus sonhos. Gênesis 45, outro diz assim: não foi vós que me enviaste para cá, senão Deus que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Você entenderá isso, que Deus esteve na sua vida o tempo todo, esteve à frente de todas as coisas. Mas José, ele teve ações para poder viver algo extraordinário. Ele não desistiu, repita comigo, não desistiu. Melhor assim, diga assim: eu não vou desistir. Eu vou vencer as oposições. Eu vou vencer as tentações, e eu serei excelente em tudo, não importa o ambiente. Você entende por que José viveu tudo isso? Porque ele foi excelente em tudo. José foi excelente em tudo. E por isso ele viveu coisas extraordinárias. Por isso os sonhos de Deus se cumpriram na vida dele. Você entende que Deus tem um sonho para você? Eu vou me cansar de tanto fazer essa pergunta. Quem entende, diga amém. Você sabe o final de tudo isso? Tem que saber. Porque todos que caminham com Deus sabem o final da história. Quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, o que Jesus faz? Ele multiplica o primeiro, ele agradece. Ele agradece por quê? Porque ele sabia quem estava com ele. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, o que ele faz primeiro? Ele agradece, porque ele já sabia o final da história. Ele já sabia o final de tudo, porque quem caminha com Deus sempre saberá o final da história. Posso ouvir um amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Pode aplaudir o Senhor. Talvez você diga assim: pastor, mas você não sabe a minha realidade, como está hoje, as dificuldades que eu estou vivendo. Existiu um cego, eu me lembrei agora dessa história. Existiu um cego de nascença. E a Bíblia fala que as pessoas tinham uma mentalidade que quem era cego de nascença era amaldiçoado por causa dos seus pais, tinha uma maldição na vida deles. E quando as pessoas passavam por esse cego, entendiam que ele era amaldiçoado, e elas pegavam e cuspiam, elas cuspiam no chão. Quando passavam por essas pessoas. Mas um dia aquele cego se encontra com Jesus. E ele estava ali cego, e o que ele ouve naquele dia? Um homem cuspindo ao chão. E ele deve ter pensado: puxa vida, não é hoje que eu vou viver meu sonho. Voltei a ouvir, tente imaginar o som de uma, eu sei que é nojento, mas tente imaginar o som de uma cuspida no chão. E aquele homem viu Jesus fazendo a mesma coisa que todos faziam.
E ele pensou na sua mente, nunca mais eu vou ver, porque eu estava com esperança que eu ia viver o meu sonho era voltar a ver, e olha o que eu estou ouvindo. E Jesus pega a lama, com aquele cuspe, transforma e coloca nos olhos daquele homem. E nos faz entender que era no mesmo lugar de humilhação, na mesma lugar onde os sonhos daquele homem eram enterrados, que ele ouviria aquele som pela última vez. Está entendendo isso? O Senhor trouxe isso agora ao meu coração. E talvez você desista de alguns sonhos porque há muito tempo está sofrendo aflições, está sendo confrontado. Cada vez que você se posiciona, as oposições vêm, a vontade de desistir é maior do que viver o seu sonho. Mas hoje, no nome precioso de Jesus, vai ser a última vez que você desiste dos seus sonhos. A última vez. E eu queria convidar você a vir aqui à frente para orar pelo seu sonho, desentulhar esses postos e já agradecer ao Senhor. Você virá aqui à frente para agradecer: Senhor, eu te agradeço pelo meu sonho. Senhor, eu não estou fazendo nada pelo meu sonho, mas eu entendi que aqueles que caminham com o Senhor sabem o resultado final, e eu vim aqui para te agradecer pelo meu sonho. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.